Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Paulo de Lima e vou hoje desenvolver essa aula aqui com vocês, o nosso tema população, diversidade e desigualdade da população brasileira. E gostaria de convidar vocês para esse momento. Cai para dentro e vem comigo. Vamos para o nosso primeiro slide a partir de agora. Então, a população brasileira é diversa, porém essa diversidade étnica, religiosa, de gênero, socioeconômica, etc., nem sempre é respeitada por todas as pessoas ou grupo. Ainda há muito a ser feito para alcançar a tolerância, garantir respeito à diversidade e diminuir as desigualdades, como campanhas do poder público, debate na escola e na imprensa, entre outras ações. Tá ok, galera? Então, a população brasileira, que foi estimada agora em 2020, o último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós temos um valor aí de 211,8 milhões de brasileiros, dos 5.570 municípios, segundo o IBGE, a estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios, que se refere a 1º de julho de 2020 e foi publicada no Diário Oficial. Além dos povos indígenas e africanos, outros povos contribuíram para a diversidade do povo e da cultura no Brasil. Dentre os povos de origem europeia, os portugueses foram os mais influentes na formação do povo brasileiro, pois foram os colonizadores e se instalaram no território desde o século XVI. Tá certo, galera? Então, toda a população tem a sua contribuição e tem sua importância. Cabe a nós aqui mediar e mostrar para vocês como acontece essa influência dos povos aqui no nosso território. Sabendo aí que foi no início português, que já ao chegar aqui já encontrou os povos indígenas e posteriormente também veio os africanos, os povos africanos, porque o europeu veio desenvolver atividades. A primeira foi o pau-brasil, a atividade do pau-brasil, e por aí vai, outras atividades também foram desenvolvidas. Os aspectos mais marcantes que revelam essa influência são a língua portuguesa e a religião. Digo isso dos portugueses que colonizaram o Brasil. Os demais povos passaram a chegar em maior número após a independência em 1822. Eles trouxeram elementos de sua cultura como técnicas de trabalho, culinária, característica de cada povo, entre muitos outros. Inicialmente, a imigração foi estimulada pelo governo brasileiro com o objetivo de garantir a ocupação do território. A partir da década de 1820, grande número de alemães e italianos se fixaram na região sul do país, onde fundaram cidades e depois desenvolveram a agricultura e a pecuária, entre outras, e também em pequenas propriedades, é claro. Então, isso é uma breve apresentação que eu estou falando, que eu estou dizendo para vocês que inicialmente os portugueses, ao chegar no Brasil, em 1500, já encontraram uma sociedade, os indígenas, habitando o país que hoje é o Brasil, e aí chegou a vez dos portugueses colonizar o Brasil, e para poder desenvolver atividades, trouxeram também os africanos, o nosso povo africano. E deu origem às características bonitas que nós somos um povo, segundo estudiosos e pesquisa, várias revistas aí de nome internacional, que nos coloca como o povo mais bonito do planeta. Por causa dessa mistura de raça, de gênero, dessa miscigenação. Nós vamos entender melhor aqui. Aqui eu trouxe algumas imagens que mostram o nosso povo, as características físicas de cada um. A mistura, brancos, negros, amarelo, pardos, entre outros, estão aqui. A gente vai ver mais adiante aqui. Aqui para você ter ideia como é a formação do nosso território. Mais imagem aqui para você tirar suas dúvidas. Aqui eu trago eu achei interessante, está no nosso livro, a história da árvore genealógica. É uma representação das pessoas que tiveram participação na existência de uma pessoa ou família. Ou seja, é histórico que levando dados sobre os ancestrais dos mesmos, de forma que fiquem
conhecidas as conexões estabelecidas entre esses. Normalmente coloca-se o nome do ancestral mais antigo de que se conseguiu dados e a partir desses seus descendentes até chegar ao membro mais novo da família ou então até na pessoa que se tem interesse. Então, nós vamos ver aqui que a Júlia, olha só o que a Júlia fez para mostrar a árvore genealógica, para entender a origem de onde ela veio, quem eram os seus familiares. Fez uma busca, procurou fazer uma pesquisa para entender a origem, de onde ela veio, qual família ela veio, qual a sua origem, de onde você veio, quais são os seus familiares. Então, para montar uma árvore genealógica, é preciso primeiramente descobrir de onde vieram os ancestrais de uma família, o que pode ser feito buscando a origem do sobrenome do pai e da mãe de um indivíduo. Posteriormente, devem ser anotados os seguintes dados. Olha os dados aqui, para você entender como essa árvore pode ser melhor projetada. Nome completo das pessoas pesquisadas, data e local de nascimento, certidão de nascimento, certidão ou certidão de óbito, profissão, escolaridade, etc. Essa é a história da Júlia que fez esse trabalho, essa pesquisa está na página 96 do nosso livro. Tá ok? E só quero lembrar você que todo esse conteúdo está da página 94 a 107. A 107 você vai encontrar tudo sobre. Aqui está a árvore genealógica que ela criou, você pode observar, tirar qual é a sua origem. Você também pode fazer. Diversidade da população brasileira. Então, como o nosso tema aqui já diz, nós somos uma população diversa. Características físicas diferentes, nós somos um país bastante diferente, rico por essa beleza dessa miscigenação e essa mistura de raça. Vale lembrar a todo momento que nós somos uma das populações mais interessantes, muito bonita no planeta, aliás, por essa mistura que nos torna assim. Ao observar a árvore genealógica de Júlia, podemos ver que as pessoas da família dela nasceram em diferentes lugares e até mesmo em outros países. Será que isso também pode acontecer com você, aluno, que está aí do outro lado? Sim, pode sim acontecer. A população brasileira resulta da miscigenação entre indígenas, negros e brancos, todos de diferentes povos que contribuíram para a grande diversidade étnico-cultural do país. Como podemos perceber essa diversidade? Pelos traços, né? As características físicas de cada um. E o que é a miscigenação? Já ouviu falar nesse nome? É o nome dado ao resultado da mistura de grupos de diferentes etnias. Para pesquisar as origens da população brasileira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é um grande órgão federal, usa a classificação por cor ou raça, com cinco categorias que são definidas aqui: branca, preta, amarela, parda e indígena. São as mais relevantes que se usa na pesquisa. Sempre que for preencher um documento que tenha que demonstrar sua cor, é necessário escolher uma categoria dessa. E eu te digo o seguinte: nunca esconda nunca deixe de revelar a sua cor, o que você é. Seja o que você é e revele, que isso é muito importante você colocar em documentos oficiais que é necessário para não haver nenhuma perturbação depois para você. E isso também traz resultados positivos. Então, continuando a história aqui da Júlia, quando ela tinha 5 ou 6 anos, ela viu diferentes bonecas nas lojas de brinquedo e achava estranho que não houvesse bonecas negras como ela. Então, você pode ver aqui, esse tema ele é bastante complexo, porque trata da questão de raça. A gente tem que ter bastante cuidado para te explicar isso aqui. Mas ela é a história aqui seguindo o nosso projeto didático aqui, que está alinhado à BNCC, que está alinhado com o projeto político-pedagógico do Luiz Eduardo Magalhães. Então, eu sou apenas um mediador aqui e vou transmitindo para você pensar aí também. Então, ela chegou a essa conclusão. Por que não tinha? Né? Porque isso gerava preconceito e ainda temos a questão do preconceito racial no Brasil. Então, ela achava aquilo estranho. O que você pensa sobre essa questão da Júlia, de não encontrar boneca? Seria interessante que tivesse bonecas negras, sim ou não?
Claro que sim, né, galera? Apesar dos avanços, a população negra do Brasil ainda tem piores condições de vida quando comparada às da população branca. Portanto, ainda existe uma grande desigualdade entre esses dois grupos, de acordo com o IBGE. Ainda de acordo com essa mesma instituição, as desigualdades remontam aos séculos XVI e XIX, onde mais de 4 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. A questão lá da colonização. A gente não pode esconder, né, o nosso passado, é só para a questão didática entender como se formou. Teve a questão do negro africano, que veio para o Brasil para a questão de trabalhar, e o trabalho aqui era escravo. Então, ele vinha mesmo à força. Mas isso é o nosso passado, é a nossa história, não podemos esconder isso. Aqui tem algumas pesquisas, a importância do censo 2000 e 2010, cor e raça. Então, aqui, esses dados são fundamentais para auxiliar os governos a planejar ações de redução dessa desigualdade e, com isso, melhorar as condições de vida das pessoas. O gráfico está na página, no seu livro, está na página 99. Eu coloquei também aqui para você ter uma noção. De azul está os dados de 2000, enquanto da outra cor está os dados de 2010. A questão da raça brasileira. Mapa da distribuição indígena. Estima-se que quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia aqui uma população de 6 milhões de índios, ou seja, lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, existia 6 milhões, como eu falei anteriormente. O Brasil já era habitado por essa população, os nossos queridos indígenas. Em qual região do país existe a maior população de índio? Galera, em todo o Brasil existe indígenas. E o lugar que mais, aqui eu trouxe esse gráfico, e o lugar que mais se destaca é a região norte dos países lá da Amazônia, do Pará, de Roraima, do Acre, onde tem a maior quantidade. Isso aqui, esses dados aqui são de 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População indígena. O contato dos povos indígenas com o colonizador, ou seja, o homem branco que chegou aqui, os portugueses, trouxe alguns conflitos, causaram a redução do número dessa galera, dos índios e da população indígena. Claro, né? Houve conflito armado e o índio levou a desvantagem pela questão do trabalho escravo, gerou alguns conflitos. Até os anos 1970, a população indígena brasileira encolheu significativamente. No entanto, a partir dos anos 1980, passou a apresentar índice de crescimento. E nós vamos ver aqui. Aqui no Brasil já existiam povos, eu já falei disso aqui, vou adiantar aqui. Em 1991, a população indígena era de 294 mil e em 2010 esse número chegou a 896 mil, quase 1 milhão de indígenas nós temos no Brasil agora. Voltou a crescer. Só lembrando, os povos indígenas contribuíram para a formação da sociedade brasileira e também para o enriquecimento da cultura em muitos aspectos, é claro. Inúmeros nomes de objetos, lugares, pessoas, alimentos, plantas, animais, entre outros. Por exemplo, a canoa, Iguaçu, Manaus, Cuiabá, Cauê, Janaína, abacaxi, camarão, entre outros, tapioca, tamanduá, são dos povos indígenas, origem indígena. Muito interessante aqui. Aqui alguns objetos e artefatos construídos por eles, né? Artes do índio, muito inteligente, tem uma contribuição significativa para a nossa arte, para a nossa cultura. Aqui eu trouxe mais imagem também, você pode tirar suas dúvidas. Povos indígenas e manifestações culturais, a cultura dele é reconhecida no mundo inteiro, tocando flauta, objetos muito interessantes, bem trabalhado. Segundo dados do ISA, socioambiental ISA, as tribos que mais se destacam pelo número de habitantes são Guarani, Ticuna, Macuxi, Guajajara, Yanomami, Chavante, Pataxó, entre outros aqui que você pode perceber. 19 de abril é o Dia do Índio, comemora-se o Dia do Índio. Está aqui para você também não se esquecer disso.
Galera, agora que tem uma questão aqui que é o racismo, em que a gente vem falando dessa questão da população brasileira e que há ainda a questão do preconceito e do racismo no Brasil. Desde 1999, o racismo é considerado crime no Brasil. A lei é a lei número 7.716 que determina a pena de reclusão a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito racial, cor, etnia, religião ou qualquer outra procedência nacional. Então, hoje é crime. Aqui está o Disque Denúncia, que está aqui nos meios de comunicação, porque é crime, qualquer pessoa pode ligar e pode denunciar, né? O Disque Denúncia está aqui para vocês se lembrarem disso. Eu tenho aqui também alguns movimentos negros no Brasil para apresentar para vocês. Aqui eu já vou falar do negro. O que nós chamamos de movimento negro? É o conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo, pela igualdade social e de direito entre negros e brancos, sobretudo no mundo ocidental, marcado pela escravização de povos africanos. O Brasil foi um desses países que passou por isso, escravizando o africano. Onde surgiram a maior parte desses movimentos sociais? África e América são os campeões nessa questão. Aqui a nossa Lélia Gonzalez é uma professora, é uma pessoa que luta por esses direitos da população negra, tem aí vários projetos sociais. Vocês podem investigar mais, pesquisar, para saber mais quem é essa mulher que trabalha muito essas questões, tem muito a trazer, muitos ensinamentos para nós e muita contribuição nessa questão dos movimentos, que nós chamamos de movimento negros no Brasil. Racismo no Brasil. Continuando aqui sobre o racismo no Brasil, é estrutural, segundo pesquisa, né? E a nossa fonte de pesquisa, o nosso livro didático que a gente vem trabalhando aqui. O racismo no Brasil é estrutural. Por quê? Porque ele está presente em todas as esferas da vida pública e social e se manifesta na violência, na falta de acesso, principalmente à educação e à saúde. Dados mostram que a população negra é a mais vulnerável à violência. A prática do racismo pode ser a causa de um grande número de homicídios, sobretudo de jovens negros que moram nas periferias e têm menos anos de estudo. Lógico. Em 2015, de 100 pessoas vítimas de homicídio, 71 eram negras. Desse total, metade tinha entre 15 e 29 anos. Então está aí um absurdo, uma violência muito grande. As mulheres negras são duplamente vulneráveis, sofrem violência de gênero, por serem mulheres, e de cor, por serem negras. Entre as mulheres vítimas de morte por agressão no país, em 2015, 65% eram negras. Então, temos que mudar essa realidade, né? Continuando aqui com os movimentos negros no Brasil, grupos de afrodescendentes vêm se organizando para garantir seus direitos e o exercício da cidadania. Cidadania são os direitos, a política, direitos civis, a sociedade, a viver melhor no seu país. Associações culturais, grupos de teatro e clubes, organizações politizadas, entre outras que apresentam reivindicações e que faz parte dessa luta do negro. Hoje já tem essa luta, né? Clubes, teatro, organizações politizadas, entre outras, que trabalham essas questões. 20 de novembro, eu quero só lembrar vocês que é o dia da consciência negra, é o dia da morte do líder, do nosso grande líder, o Zumbi, que lutou contra a escravidão no Nordeste, principalmente. Aqui está uma foto dele, certo? Zumbi de Palmares. Movimentos negros no Brasil, então nós podemos citar também, tanto se a gente fosse trabalhar aqui mais um pouco, várias instituições aí, várias pessoas nesse projeto, mas por hoje é só. Então, chegamos ao fim da nossa aula, até a próxima. Muito obrigado.